Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Au revoir. França bate a Bélgica e é a primeira finalista da Copa do Mundo 2018. Voilá. França chega à sua terceira final de Copa do Mundo. Hegemonia. O histórico das seleções europeias nos últimos mundiais. Gigante embaixo das traves. Goleiro croata participa do Mundial pela segunda vez e faz história na Rússia. Começa agora o Estação Rússia, o debate diário sobre os acontecimentos da Copa do Mundo 2018. O primeiro jogo da semifinal já definiu um finalista. Depois do duelo entre Bélgica e França, os franceses garantiram sua vaga na decisão de mais um Mundial. O placar de 1-0 foi definido por uma cobrança de escanteio. Griezmann mandou para a área e um Tite cabeceou para as redes. O gol saiu aos 5 minutos do segundo tempo. A partida não pôde contar com o brilho de Lukaku, mas a seleção belga estava apostando na flexibilidade da disposição tática. A estratégia mudou diversas vezes no jogo, variando de acordo com a posse de bola. E durante a primeira metade, a equipe teve mais controle do jogo. Do outro lado, a França também respondeu com um esquema de jogo. Durante o ataque do adversário, o time franco conseguia anular com precisão as tentativas. Além disso, as jogadas ofensivas eram mais perigosas, mas muitas vezes foram paradas pelo goleiro Courtois. O domínio belga na etapa inicial foi interrompido na volta para o segundo tempo. Com um gol nos primeiros minutos da partida, a França fez um jogo mais seguro na metade final. Apesar da posse de bola, a Bélgica não conseguiu ameaçar por muitas vezes a meta francesa. E em 60% do tempo, os belgas é o que tiveram a bola e foram também eles que correram mais em campo. Os chutes a gol são em sua maioria franceses. No total foram 5 contra 3. No total foram 19 tentativas da França contra 9 da Bélgica. E agora vamos começar aqui com os nossos comentaristas. Está aqui com a gente hoje a Mariana Siqueira e o Matheus Alves. Muito boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, ouvinte. Então, falando aí do primeiro jogo da semifinal da Copa do Mundo, né? Podia ser o Brasil, mas infelizmente não foi. Para vocês, por começar com a Mariana. Surpresa, Mariana? Ou você já esperava que a França passaria por esse jogo? As duas equipes apresentavam um bom futebol, né? E grandes capacidades de passar para a final. Eu não apostaria de primeira na França com tanta facilidade, mas não acredito que seja uma surpresa. E sim, mais uma tendência mesmo da seleção que conseguiu sair superior. A Bélgica não estava em seu pleno futebol que ela veio apresentando, mas a França não saiu muito sortuda, não. Foi mérito mesmo da seleção. Até falando a verdade, assim, eu acho que considero que França e Bélgica tinham o melhor futebol desta Copa do Mundo. Foi uma fatalidade as duas estarem no mesmo lado da chave e por conta disso se enfrentaram na semifinal, que foi uma espécie de final antecipada para mim. Acho que a França, independente de Croácia ou Inglaterra passando, ela se torna favorita já para conquistar o seu bicampeonato mundial, né? A França que venceu em 98 e agora tem tudo para vencer 20 anos depois, em 2018. Era o lado mais difícil da chave, né, Matheus? Então, uma grande tinha que cair. Inclusive, se o Brasil passasse em segundo, não sei não, viu? Parece que estaria na final com mais facilidade, inclusive. Hipóteses, né? E você até comentou aí, Mariana, que faltou a seleção da Bélgica de futebol que vinha sendo apresentado antes, muito por conta da força defensiva que a França demonstrou na partida de hoje também, marcando desde o Giroud lá, o camisa 9, que na verdade serve mais para ser o galanzão da Copa mesmo, porque o futebol tá longe, viu, do Giroud. Mas ele tem uma função muito importante, assim como o Gabriel Jesus, que não fez gol na Copa, o Giroud também, de começar a marcação nele ali, né? E a França, em vários momentos da partida, tinha todos os jogadores atrás da linha do meio campo e não deixou a Bélgica fazer nada. Achou um gol, de certa forma, no escanteio com o Titi,
E aí depois que fez o gol, fechou mais ainda a casinha lá atrás e a Bélgica não deu conta de filtrar, pagando do próprio veneno, assim como ela fez com o Brasil quando saiu à frente do marcador nas quartas de final. E essa questão do Giroud, então, que você inclusive colocou aí, ele serviu mais foi pra marcar mesmo, né? Porque ele fez pra atrapalhar lá na frente. Vários momentos, na hora de finalizar, ele mandou pra fora, então chutou de qualquer jeito e a bola acabou parando na zaga. Tanto que foi um zagueiro que fez o gol, né? Porque o Giroud, que é centroavante, não tava dando conta de finalizar, aí precisou de um zagueiro lá na frente pra fazer o serviço. Foi. O zagueiro lá na frente e ele lá atrás, mas... Gabriel Giroud? É, tipo isso, né? O Olivier Giroud, que na última Copa, situação aqui, um dado importante, foi escolhido o galã da Copa, o gato da Copa, o Olivier Giroud. E nesta ele só tem chance de ganhar alguma coisa nisso também, viu? A mulherada costuma gostar bastante do Giroud, mas o futebol tá longe, viu? E a só idade chegando, talvez. Né? Pois é, e falando uma coisa aqui rapidinho da seleção belga, eu vi muita gente comentando após a partida que a geração do videogame, os jogadores só são bons nos videogames, que o quarto lugar e o terceiro lugar valem o mesmo que o 32º. Eu inclusive vi esse comentário. Eu acho que o Panamá gostaria de ficar em terceiro lugar da Copa do Mundo e trocar com a Bélgica, né? E a Bélgica não gostaria nada de ficar em 32º. E inclusive isso faz parte do discurso muitas vezes que nós brasileiros temos de que camisa pesa, 5 estrelas, pentacampeões, e aí a gente não tem esse planejamento que seleção como a Bélgica tem, um país minúsculo, e aí eles nos eliminaram mesmo a gente tendo 15 vezes mais a população deles, porque eles têm um projeto. A gente tem muito essa ideia de jogar com a seleção brasileira assim como pela camisa, pela força. O Pelé, se ele entrar em campo hoje, ele não dá conta de ficar em pé, né? O Pelé a gente sabe que ele tem um problema sério no quadril. A gente tem muito disso no futebol brasileiro, de valorizar aquilo que já passou, falar de peso da camisa. A Bélgica é certo, não ganhou nada ainda essa geração, mas é uma geração fantástica de qualquer forma, fez uma Copa excelente, não deveu em nada para o futebol da França, que possivelmente será campeã do mundo. Eu acho muito errado essas falas aí em relação à geração belga só porque não ganhou a Copa do Mundo, como se fosse fácil. E se o Brasil se apoia no passado, a Bélgica tem muita honra em se apoiar no presente, né? De fato. Que vem mostrando um crescimento e muita qualidade, mesmo ter sido eliminada, não tira o mérito. Vale destacar que ela não foi eliminada, né? Ela ainda disputa o terceiro lugar. Foi eliminada pro título. Mas ainda joga, ainda pode conseguir ganhar o terceiro lugar. Ganhar a medalha de bronze, tão sonhada pelo melhor Panamá. Que o Brasil, que ficou em sexto, né? Não traz uma estrela, mas tudo bem, né? Estrela de bronze, né? Nas Olimpíadas ia contar muito, né? Mas nem nas Olimpíadas, nem tanto, assim. E vale destacar mais uma vez, eu acho que vai ser o craque da Copa, viu? O Mbappé na partida de hoje, sensacional, né? Mais uma vez, o jogador que correu muito, se doou, armou várias jogadas. Oh, meu Deus, o Giroud. O Mbappé deve estar com muita raiva do Giroud, porque o que o Mbappé criou de chance pro Giroud fazer gol, assim, jogadas que o Gabriel Jesus faria o gol, viu? De falar, o Gabriel Jesus faria se tivesse sido naquela situação. Não, eram chances muito claras mesmo. Talvez não dá pra gente colocar nessa hipótese, mas... É porque o Brasil não tá lá mais. O Brasil não tá lá mais, mas eram chances bem perigosas mesmo, que o Giroud desperdiçou, mandou com... pareceu até um desespero em alguns momentos, mas ele não conseguiu finalizar direito. E ele, do trio de atacante, ele é o único que não fez gol, né, até agora. Não fez gol na Copa o Olivier Giroud, e a França pode ganhar com um centroavante a Copa do Mundo sem que ele fizesse gol, né? O que mostra muito do lado coletivo que se tem hoje no futebol mundial, né? Antigamente a gente vê o Ronaldo, grandes nomes lá na frente com os principais artilheiros dos times, e o Giroud podendo ganhar a Copa com a França sem marcar gols, ele sendo o centroavante da equipe. Ele tirando os gols na França, inclusive. Tirando os gols da França. Tá parecendo que eu tô batendo muito nele, mas não é intenção, não. Eu acho que tá rolando uma perseguição com o moço. Não, imagina. É porque nesse jogo foi demais. Não joga nada mesmo. Não, ele teve até sua importância lá marcando mais pra baixo, né? Ele voltava pra marcar, pelo menos isso ele fazia. O Jesus também. Verdade. Não que o Gabriel Jesus também tenha sido desperdiçado, né? Eu acho que ele... Teve sua função também. Né? Teve sua função. Muito bem, então já que a gente falou de França, né? Bora agora ao quadro Craque do Dia. Craque do Dia.
Na primeira partida das semifinais da Copa do Mundo, o placar foi magro e quem se destacou foram os zagueiros. Como não poderia deixar de ser o craque do dia, é um defensor. Varane não marcou, mas fez seu papel e para o temido ataque da seleção belga. Acompanhe agora um pouco mais sobre a carreira do jogador no boletim de Tandara Reis. A França é a primeira seleção a se classificar para a final da Copa do Mundo. E quem diria em que um time com atacantes de grande destaque como Mbappé e Griezmann, os destaques da semifinal fossem justamente os dois zagueiros? Um Titi marcou o gol da classificação, mas o craque do dia foi Raphaël Varane. O jogador do Real Madrid foi um gigante na defesa francesa e parou De Bruyne, Hazard e Lukaku. Mesmo em meio aos grandalhões da seleção belga, Varane se agigantou e não deixou nenhuma bola aérea ameaçar a meta francesa. Mais do que isso, o jogador também brilhou na marcação durante toda a partida. O francês é reconhecido pela liderança na defesa. No vestiário, ele é chamado por seus compatriotas de o Senhor Limpo, por causa da sua antecipação nas chegadas à bola. Na seleção, Varane se tornou um líder tático, ao contrário de Pogba, que incentiva seus companheiros de maneira mais emotiva. Vale destacar que contra o Uruguai nas quartas de final, Varane marcou um dos gols que classificou a França, o que prova que a Copa de 2018 significa a volta por cima do jogador. Há 4 anos, no gramado do Maracanã, Varane perdeu uma disputa pelo alto com Hummels. Nesse lance, a Alemanha fez 1-0. Resultado que a classificou para enfrentar o Brasil naquele 7-1 que ninguém esquece da semifinal da última Copa. A falha do zagueiro resultou na eliminação da França e marcou a carreira do jogador de 25 anos. Mesmo jovem e disputando a sua segunda Copa do Mundo como titular absoluto, Varane vem reescrevendo seu nome na história da seleção Le Bleu. A redenção do zagueiro ainda pode ser coroada com o segundo título da seleção francesa no próximo domingo. Tandara Reis para o Estação Rússia. No ar, Estação Rússia. Na Universitária são 6h42. A França carrega em sua história uma antiga tradição em Copas do Mundo. Em 1938, a terceira edição do torneio foi sediada pela terra da Torre Eiffel. E 20 anos depois, o país conseguiu chegar pela primeira vez entre o top 4, ganhando a disputa de terceiro lugar em cima da Alemanha Ocidental. E a conquista de seu primeiro campeonato foi naquele fatídico episódio em 1998 em cima do Brasil. Uma questão curiosa é que nesse ano o atacante Thierry Henry estava defendendo a seleção contra a nossa seleção. E no jogo de hoje o ex-jogador também estava presente na disputa, mas do outro lado. Agora na comissão técnica, Henry integrava a equipe da Bélgica. A participação nas semifinais é a 6ª da França e a última vez foi em 2006, quando conquistou o vice-campeonato. E os Le Bleus vêm apresentando uma campanha crescente na Copa. Ao todo, a seleção marcou 10 gols e levou 5, sendo que 3 deles foram contra a Argentina nas oitavas. O trio de ataque francês conta com Giroud, Griezmann e o estreante Mbappé. O jogador do Atlético de Madrid é peça importante da seleção e vem apresentando ótimas atuações. E o caçula de 19 anos é forte candidato a craque da Copa. Os dois centroavantes têm 3 gols cada um. E quando se fala de França, né, a gente não pode deixar de destacar realmente o Mbappé. Um jogador que está aí, sua primeira Copa do Mundo, apenas 19 anos, e tá sendo um dos destaques desse Mundial. Assim, para vocês, ele pode ser considerado realmente o craque dessa Copa? Enquanto o Mbappé está sendo sim muito destaque desde o início da Copa, ele vem puxando, né, muito a França nos ataques e vem mostrando que ele tem muito mais fôlego, talvez pela idade, né, no contra-ataque, a rapidez dele é referência, tanto é que tem vários momentos que a gente pega para ver, ele chega muito antes do time dele, inclusive, né, então às vezes até a França tem dificuldade de acompanhar o Mbappé. E o Giroud. O Giroud tem mais dificuldade ainda. Então, antes da Copa, se a gente pudesse apontar ele como um possível craque, eu acho que agora também já podemos destacar ele como um dos favoritos disparado.
E é curioso, eu pensei aqui agora, o trio de ataque do PSG tão famoso, Mbappé, Cavani e Neymar, só o Neymar que foi mal, né? E os outros dois foram brilhantes, né? O Cavani, o Uruguai sentiu muito a sua falta na partida das oitavas de final. Das quartas. Das quartas de final diante do Uruguai, né? Da França contra o Uruguai. Eu acho, sim, que o Mbappé já é o craque dessa Copa. Eu acho que, por exemplo, se a Croácia e a Inglaterra ganhar, acho que não dá para falar que o Harry Kane ou que o Modric, que são os destaques das outras seleções, são superiores ao Mbappé nessa Copa. Eu acho que, independente do resultado, o Mbappé já é o craque dessa Copa pela regularidade, né? Que faltou no Neymar, né? O Neymar jogou 2 jogos bem e 3 ruins, podemos dizer assim, né? Deixa bastante a desejar, né? E eu acho, sim, que o Mbappé é o craque dessa edição, mesmo com 19 anos. Lembrando que jogadores com 19 anos que fizeram 3 gols em Copas do Mundo, só o Mbappé e o Pelé, na época que ele ainda estava bem, né? O quadril inteiro, né? Não, mas o Mbappé, ele vem apresentando mesmo esse tipo de... esse despontamento, né? Na competição, e ele ainda está tendo a chance de pegar uma seleção que não está dependendo só dele, mas está propiciando esse momento dele, né? Porque se tivesse um momento para o Griezmann cair de produção, era agora, e não é o que está acontecendo. Ele vem fazendo jogos muito bem, e isso acaba que ajudou também o Mbappé a brilhar no time durante os jogos. Não está dependendo só dele, então ele não sente um peso, mas ele está podendo ajudar muito a França e fazer com que a seleção brilhe, né? Em vários momentos. Inclusive, ele está se sentindo muito à vontade, fazendo jogadas tanto quanto ousadas, né? De uns passes muito bonitos. Então, o conjunto da França está favorecendo também para o Mbappé se destacar. E a gente vem discutindo antes, Mariana, de que essa seleção de 2018 ou a de 98, qual que é melhor da França, eu acho que tá aí o diferencial dessa seleção, né? Essa é muito mais pelo conjunto, até os zagueiros desse time são velozes, né? A gente batendo na tecla de novo, né? Só o Giroud dos jogadores de linha que são mais lentos, porque o Varane e o Umtiti são jogadores muito velozes também, os 2 laterais, os meio-campistas, todos são, e claro, no ataque também. Essa seleção é muito conhecida pela coletividade, não só, claro, o Mbappé acaba se destacando, mas tem o Griezmann, tem o Kanté, que está fazendo uma Copa brilhante, o Pogba, o Pavard, lateral direito, que é talvez a revelação dessa Copa do Mundo. O goleiro Lloris também segurando muito bem quando é necessário, quando precisa. Enquanto é o coletivo, esse lado dessa seleção da França, pelo lado de 98, é muito mais pelo craque, né? E por jogadores chaves ali. Tinha o Thuram na zaga, no meio campo tinha o Deschamps, que está agora técnico dessa seleção e naquela ocasião era o capitão, e tinha o seu grande craque ali no meio campo, articulando o time, o Zidane, né? Era muito mais em torno do Zidane aquela seleção de 98, enquanto hoje é muito mais coletivo, com o Mbappé se destacando um pouco mais que os outros. Inclusive, só um fato curioso aí, o Deschamps pode se tornar o terceiro, né, a conseguir um campeonato como jogador e depois como técnico, né? Os outros dois, o Zagallo ganhou 4 Copas do Mundo, é bizarro. E o Franz Beckenbauer com 2, né? Uma como jogador e uma como técnico pela Alemanha. E nessa comparação, eu acho que, tirando só por base a zaga, a França já tem uma posição muito sólida. E a gente pôde ver muito isso no jogo hoje, porque a Bélgica teve a maior posse de bola disparado, só que na maioria das vezes não conseguiu oferecer perigo real para a França, por causa dessa solidez da zaga, dessa forma que o conjunto estava trabalhando, estava impedindo que a Bélgica chegasse com perigo mesmo. E o ataque, como a gente destacou aqui com o Griezmann e o Mbappé, deixando o Giroud um pouco de lado. Então, a França mostra qualidades em vários aspectos. Acho que dá para destacar isso em comparação a 98. Muito bem, então é a seleção francesa devidamente comentada. Vamos ao quadro Copa Retrô. Copa Retrô. Nos últimos anos, tem surgido uma hegemonia europeia nos títulos de Copa do Mundo.
Desde 2006, somente seleções deste continente têm levantado a taça de melhor seleção do planeta. Os europeus já têm em seu currículo 11 Copas do Mundo contra 9 da América do Sul e essa diferença vai aumentar mais, já que na Rússia o 10º título já está garantido. Saiba mais detalhes sobre o assunto no boletim de Cláudio Augusto, na voz de Matheus Alves. Nas últimas Copas do Mundo, um fator vem chamando a atenção quanto às seleções que têm conseguido chegar ao título, já que desde 2006 todas as campeãs mundiais são europeias. Mas na verdade esta hegemonia começou em 1990 com a vitória da Alemanha, terceiro título do país. Aí em 1994 o Brasil trouxe de volta para o continente sul-americano o título. Em 1998 teve a oportunidade de ser bicampeão, mas foi derrotado pela França, dentro da casa deles. Em 2002, o Brasil representou mais uma vez e conquistou seu 5º título, mas de lá para cá, só europeus venceram o Mundial. Em 2006, na Copa da Alemanha, a final já dita um campeão do continente, já que o jogo foi disputado por França e Itália. Os italianos levaram a melhor, chegando ao tetracampeonato. Em 2010, um campeão inédito ia surgir, já que os finalistas eram Holanda e Espanha. Os espanhóis levaram a taça para casa, a primeira deles e mais uma para a Europa. Em 2014, a final entre os continentes que conseguiram títulos de Copa até hoje. A Alemanha e a Argentina, claro, a Alemanha representando a Europa e a Argentina a América do Sul. Nossos irmãos não tiveram força para enfrentar a estrondosa Alemanha que se sagrou tetra. E agora em 2018, mais um campeão europeu vem por aí, já que a França está classificada para a final e Croácia e Inglaterra duelam amanhã pela outra vaga. Inúmeros fatores podem responder o porquê isso tem acontecido. Um deles está no número de vagas disponibilizadas para os continentes. A Europa tem assegurada 13 vagas atualmente, e somando com a vaga do país sede desta Copa, que no caso é a Rússia, teve 14 países participantes. Esta quantidade de vagas vale desde o ano de 2002. Enquanto a Europa conta com quase metade das vagas, a África tem 5, a América do Sul tem asseguradas 4,5, mesmo número da Ásia, já que tem a repescagem, e a América do Sul, Central e do Caribe tem 3 vagas e meia. Estas meia vagas são para os continentes que têm direito justamente nas repescagens. Mas não podemos considerar só o fator vagas. A maioria dos países da Europa conta com programas de formação de jogadores, por isso países com populações não tão grandes conseguem fazer seleções de respeito, como a Bélgica, por exemplo. Outro exemplo é a Islândia, que com 200 mil moradores chegou à sua primeira Copa este ano. Ou seja, enquanto aqui no Brasil o que é levado em consideração na maioria das vezes na formação dos jogadores é o talento, na Europa eles trabalham a técnica dos esportistas desde cedo, gerando desenvolvimento contínuo. Claro que seria melhor que as vagas de entrada na Copa fossem mais bem distribuídas, mas de nada vai adiantar se os países não focarem no trabalho de desenvolvimento de suas joias. Boletim de Cláudio Augusto, na voz de Matheus Alves, para o Estação Russa. Bolão da Copa. É a Copa de todo mundo, vamos ajudar o mundo todo pra batucar. Muito bem, amanhã tem o segundo jogo da semifinal da Copa do Mundo. Tá quase acabando, gente. Croácia e Inglaterra vão jogar lá em Moscou e a partida vai ser às 3 horas da tarde. E apesar de estar torcendo bastante pra Croácia, acho que a Inglaterra vai vencer por 2-1. Você copiou meu placar, eu acredito que a Inglaterra vence por 2-1 também. Ficar em cima do muro aqui, 1-1, e a Croácia vai vencer nos pênaltis, vai ser campeã mundial. A Croácia no comando de Luka Modric ali no meio campo. A Croácia está sentindo muito, né, o lado físico de seus jogadores. Pra mim, sinceramente, acho que foi a melhor seleção da primeira fase, assim, futebol em campo da Croácia. Acabou com a Argentina, a seleção da Croácia. E aí depois pegou nas oitavas de final a Dinamarca, passou nos pênaltis, e agora também, na última, a anfitriã Rússia também passou nos pênaltis, sentindo claramente problemas físicos, inclusive o goleiro Subasic dúvida para amanhã com a lesão muscular, né? Quando o goleiro tá com a lesão muscular e sente o desgaste, é porque, de fato, todo o time tá com problema, né?
Inclusive o Subasic, que é referência, né, no time. E eu também vou apostar no empate, mas mais porque eu não acredito que o ataque inglês vai passar em branco, mas eu também acredito que a Croácia tem a capacidade, sim, de partir para cima. Então eu vou apostar ali no 2-2 e numa classificação croata. Então já que estávamos falando de Croácia, vamos ao nosso quadro Perfis. Perfis. E como acabamos de comentar, amanhã às 3h, Croácia e Inglaterra fazem a segunda partida da semifinal da Copa do Mundo da Rússia. E se os ingleses de Harry Kane, os croatas têm o goleiro Subasic, que vem se destacando nesse Mundial. Para saber mais sobre a vida do defensor, confira o boletim de Daniela Versiani. Se tem uma posição que o cara raramente se torna herói, é a de goleiro. Fazer defesas difíceis é mais que obrigação e se frangar, a crucificação é certa. Mas e se o cara defender 3 pênaltis em uma oitava de final de Copa do Mundo? Haha, será que ganha moral? O defensor da Croácia, Daniel Subasic, fez isso na partida contra a Dinamarca em Nizhny Novgorod. Em um confronto em que o goleiro adversário tinha tudo para ser o nome do jogo, por defender 2 pênaltis, Subasic mostrou que tem estrela e atrapalhou a festa dos dinamarqueses, ao pegar 3 batidas de 5. O jogador, que nasceu no dia 27 de outubro de 1987 na cidade de Zadar. O menino começou sua carreira no NK Zadar, time de sua cidade natal. Depois passou pelo Hajduk Split, mas o primeiro clube de grande expressão que contratou o atleta foi o Mônaco. O clube francês assinou o contrato com Subasic em 2012 e desde então o goleiro integra a equipe. Na seleção croata, o defensor estreou em 2009 e com a seleção participou das Eurocopas de 2012 e 2016 e da Copa do Mundo de 2014. O jogador foi considerado o melhor goleiro da Liga Francesa de Futebol na temporada 2016-2017. Esse é o segundo mundial do guardador de redes, que vem se destacando quando a questão é pegar pênaltis. Pelas quartas de final, no jogo contra a Rússia, Smolov tentou fazer um gol de cavadinha e adivinha o que Subasic fez? Defendeu, o que ajudou a colocar a equipe nas semifinais da Copa do Mundo depois de 20 anos. Em um time de estrelas como Modric e Rakitic, quem está brilhando de fato é Subasic. O cara é gigante e falo isso da forma literal. O goleiro tem 1,91 m de altura. Ah, fala mais do Subasic. Falo, em sua segunda participação em Copas, o jogador já conseguiu ser um dos que mais defendeu pênaltis em mundiais. O croata empatou com o alemão Harold Schumacher e com o argentino Sérgio Goicoechea. Agora, o próximo desafio do atleta vai ser contra a Inglaterra e esse duelo tem uma série de motivos para ser um jogaço. Primeiro, é uma semifinal de Copa do Mundo. Essa razão por si só já dispensaria outras. Vê se você não concorda comigo. Mas tem mais tempero aí. De um lado, o artilheiro da Copa, Harry Kane, com 6 gols. Do outro, o goleiro que já defendeu 4 pênaltis, Subasic. De um lado, uma seleção campeã do mundo. E do outro, a Croácia, com o objetivo de alcançar o feito inédito. O que vai acontecer no jogo das semifinais amanhã, lá em Luzhniki, não é possível saber. Mas o fato é que embaixo das traves croatas há um gigante, que independente do resultado, já entrou para a história da sua seleção. Daniela Versiani para o Estação Rússia. No flow, desse jeito. Salve Brasil! Estação Rússia, a resenha diária da Copa do Mundo. No flow, por onde a gente passa é show. Na Universitária são 6h59 e chega ao fim o Estação Rússia dessa terça-feira, dia 10 de julho de 2018. A ancoragem foi de Daniela Versiani e Tandara Reis. Com comentários de Mariana Siqueira e Matheus Alves. Com produções e reportagens de Cláudio Augusto. Com trabalhos técnicos de George Barbosa e Sandro Alves. A orientação é do professor Ricardo Pavan, com direção-geral de Márcio Borati. O Estação Rússia é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. E para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Daniela. Muito boa noite para você, Tandara. Boa noite, ouvinte. O Estação Rússia volta amanhã às 6h30. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil.
Você ouviu Estação Rússia, a resenha diária da Copa do Mundo no seu rádio. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.